João capítulo 13. Eu vou ler do versículo 1 em diante, tá bom? Glória a Deus. Quem está aqui dá um glória. Ah, bom, achei que vocês não tinham vindo hoje. Não é proibido dar glória aqui nessa igreja não, viu? João capítulo 13, versículo 1 diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia, e começou a lavar aos pés dos discípulos, e enxugou-lhes com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro e disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabeis tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe, pois, Jesus: Se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele o que o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Então, depois que lavou os pés, tomou as suas vestes, assentou-se outra vez à mesa e disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Eu gostaria de repetir aqui o versículo 15, mas junto com toda a igreja, tá bom? Para ficar gravado no nosso coração. Então vamos ler todos juntos, vamos lá, eu conto até 3, a gente lê completo o versículo 15. 1, 2, 3 e... Porque vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós. Amém. Oremos pela palavra. Senhor Deus poderoso, amado e santo, que a tua palavra venha como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, assim como ela é. Que o Senhor fale ao nosso coração, fale com cada vida, fazendo com que em nós o teu nome seja glorificado. Nós rendemos a ti toda a honra e toda a glória, para tudo sempre, pela tua palavra. Amém. Sente-se aplaudindo e glorificando ao nome do Senhor. Glória a Deus. Bom, nós estamos falando aqui, lendo um texto que fala muito sobre a tradição judaica. E mesmo no Brasil, se você talvez lembrar de algumas coisas que já aconteceram lá na sua família, você vai ver um pouquinho da enraizada, né, do enraizamento disso. Eu lembro que quando eu era criança, e a gente ia, por exemplo, a um velório, a um cemitério, quando a gente chegava em casa, a minha mãe dizia assim, ó, tira esse sapato do cemitério aí, não vai trazer terra de cemitério para dentro de casa. Sua mãe também era assim, Vitória? Era assim na tua casa também? Essa mania ou esse costume que os antigos tinham, vem enraizado do judaísmo, porque eles acreditavam que quando a pessoa ela chegava em casa, ela trazia a poeira e a sujeira da rua, dos lugares. Tanto que
por exemplo, alguns lugares onde nós moramos, ainda aqui no Brasil, por exemplo, como no Rio de Janeiro tem esse hábito, em Pernambuco, as pessoas têm como hábito, elas têm um chinelo para andar dentro de casa e um chinelo para andar na rua. E há muitas casas que quando você chega na porta da casa, já é natural tirar os sapatos. Já é uma coisa natural, a pessoa chega na porta da casa, todo mundo tira o sapato, entra, aí ali no cantinho já tem um chinelo, que a pessoa já calça ali para ficar dentro de casa. Por causa dessa mentalidade de não trazer sujeira de fora para dentro da casa. A minha esposa, por exemplo, nós não tivemos esse hábito, ela reclama a beça lá em casa. Porque a gente, do jeito que chega, com o sapatão aqui, ó, hoje mesmo um dia meio chuvoso, né, amanheceu meio garoando, aí o sapato mistura poeira com barro, não sei o que, a gente entra com o pezão em casa, fica aquelas marcas, ela reclama a beça. Se eu tivesse aquele hábito, aquele costume, não teria esse problema. Isso vem um pouco do judaísmo com esse hábito, esse costume. Tanto é que, mesmo se a pessoa, por exemplo, imagine vizinhos de casa, um do lado da outra, assim. Aí eu saio da minha casa e vou lá na casa da minha vizinha. Mesmo assim, ainda que eu tivesse acabado de tomar banho, eu estou limpo. Mas se eu chegasse lá, entrasse na casa dele, sabe o que acontecia? Tinha uma bacia, onde a pessoa, antes de entrar, lavava os pés. Por isso que Jesus disse para Pedro, quem já está limpo, não precisa se lavar de novo, a não ser os pés. Nós lemos isso aqui no texto. Quando Pedro disse, olha, lava minha cabeça, lava minhas mãos, lava tudo. E o Senhor disse, não precisa lavar tudo, porque você já está limpo. Quem já está limpo não precisa tomar um novo banho. Mas se andou um pouquinho pela rua, precisa lavar os pés. Só que entendamos o seguinte, nas casas das pessoas mais nobres, eram escolhidos, separados, empregados ou escravos, e havia dentro dos escravos a hierarquia, assim como nós, por exemplo, sabemos que existe a governanta, por exemplo, era um alto escalão entre os empregados ou os escravos da casa. Então a governanta não era ela incumbida de ir lá lavar os pés dos convidados. Havia também o chefe da cozinha. Não era o chefe da cozinha, apesar de ele ser considerado empregado ou um escravo, dependendo do contexto ou da época, não era o chefe de cozinha que ia lá, não era o copeiro que ia lavar os pés. Lavar os pés dos convidados era uma função para o menor dos escravos, o mais sem importância entre eles. Era aquele que era um novato, ou aquele que já estava muito velho para os outros trabalhos, já não tinha mais muito o que dar para ele fazer, põe ele para lavar os pés. E aí a palavra do Senhor diz que naquela semana de Páscoa, o Senhor Jesus estava na mesa da ceia. E logo depois de cear, e porque essa palavra nos vem hoje, nós tivemos no último domingo a Santa Ceia, ministramos aqui, participamos da ceia, e logo depois da ceia, depois do partir do pão, depois de beber o cálice, de repente Jesus surpreende a todos. Quando ele vai fazer essa inversão de valores, e ele vai pegar todo mundo de surpresa, porque de repente ele se levanta da mesa, tira a sua capa, tira as suas vestes, pega uma toalha e enrola, o que era absolutamente normal o escravo fazer. Quando o escravo ia lavar os pés dos convidados e dos seus senhores, ele colocava a toalha assim, cingida, envolto da sua cintura. A palavra cingir significa envolver, rodear. Então a toalha ficava rodeada aqui na cintura, enquanto ele então passava e jogava água nos pés
dos convidados que iam chegando, e após lavar, ele pegava aquela toalha e secava os pés. Se a gente for para um outro texto, a gente entende por que que Jesus deu tanto valor para aquela mulher que lavou os seus pés e com unguento ungiu os seus pés, e como ela não tinha toalha, a palavra diz que ela secou os seus pés com os cabelos. Ela se transformou ali na menor das escravas. Ela se transformou ali na empregada menos favorecida da casa. Mas ela está dizendo: ainda que todos me vejam como a menor da casa, não importa se eu estiver aos pés do meu Senhor em adoração a Ele. Ainda que os outros digam, ela não vale nada. Ainda que alguém disse, se ele soubesse quem ela é. Porque na visão dos homens, irmã Idete, aquela mulher que ungiu os pés de Jesus, ela era pior do que o mais vil empregado de uma casa. Porque ela era vista como uma mulher adúltera, uma prostituta. Olha só, hein? Uma prostituta era vista como muito pior do que o escravo mais ralé da casa. E aquela mulher nem se preocupou com nada, irmão Gerson, ela só quis estar aos pés do Senhor em adoração a Ele. Ah, se ele soubesse quem ela é, o que ela faz, ele não deixaria ela tocar nos seus pés. Mas de repente Jesus toma a palavra e diz: o que esta mulher acaba de fazer será lembrado onde o evangelho for pregado. Está sendo lembrado hoje. Quando o Senhor Jesus, ele lava os pés dos discípulos, a interpretação que a palavra me dá é o seguinte, irmãos: Jesus faz o oposto daquilo que se espera dele. É impressionante porque muitos dos discípulos, quando começaram a seguir Jesus, viam ele sim como Messias, mas eles achavam que ele seria um grande rei, que ele iria fazer uma grande revolução, que ele iria libertar Jerusalém do Império Romano, dos impostos romanos, que ele ia se levantar contra César, que ele ia se levantar contra Pilatos. Acharam que ele ia fazer uma revolução política, quando na verdade ele faz o oposto. Ao invés de ele colocar uma coroa e dizer agora eu sou o rei, ele passa a ser o mais simples homem. Queridos, e ele nesse texto diz: eu vos dei o exemplo. Diga, meu maior exemplo é Jesus. Amém? Meu maior exemplo é Jesus. Às vezes nós temos a errada mania de fazer comparação. A gente quer se comparar com as pessoas. E aí a gente fala assim, pelo menos eu não sou assim, pelo menos eu não sou assado, pelo menos eu não faço isso, não faço aquilo. A gente tem o modelo dos pecados das pessoas, quando o nosso maior modelo a ser seguido é o Senhor Jesus. Ele é o nosso maior modelo. E é impressionante, Mancate, porque Jesus vai fazer aquilo que não se espera dele. Eu gostaria que você meditasse comigo agora nessa palavra, para tentar levar isso aqui para o seu dia a dia. Porque os olhos das pessoas estão em nós. Você como cristão, você sabe como você é visto na empresa. Você sabe como que você é visto lá no trabalho, você é visto na vizinhança. Você está sendo observado o tempo todo. E pode perceber, qualquer pequena falha que você comete, o dedo te aponta. Ué, mas não é você o crente? No meu caso, você não é pastor? Ué, mas você não disse que é crente? Você não é evangélica? Eu não vi um status seu lá na igreja domingo? Eu não vi que você postou lá no culto? Peraí. Vamos entender, irmãos, que existe um certo padrão de comportamento na sociedade. O que é um padrão de comportamento? É aquilo que todo mundo faz. Só que de repente Jesus vem e não faz como todo mundo faz. Ele faz diferente do que todo mundo faz. Ele faz diferente do que se espera.
Na lei de Moisés dizia: olho por olho, dente por dente. Ou seja, alguém machucou teu olho, você revida e machuca também. Alguém machucou teu dente, te deu um soco aí que quebrou um dente, você vai e revida e dá um soco mais forte ainda para quebrar não só um, mas uns dois. Só que Jesus vem e diz assim: se te derem um tapa no rosto, se alguém te der um tapa no rosto, vamos falar a verdade. Se alguém chega e dá um tapa em você, a pessoa vai ficar com a cara mole assim, rindo. O que ela já vai ficar esperando? Se uma pessoa vem te dar um tapa, automaticamente a pessoa já bate, já fica assim, ó. Já arma a guarda, sabendo por quê? Eu bati, agora ele também vai. Só que Jesus fala assim: se te baterem no rosto, vira o outro lado. Está todo mundo esperando você revidar. Todo mundo já sabe. Quem te conhece, então, fala: meu Deus do céu. Alguém pisou no pé dela e fala assim: já vi a desgraça que isso vai dar. Vocês não conhecem ela. Eu sei o que eu sei, vai dar ruim. Só que de repente, você é um imitador de Cristo. Você é uma imitadora de Cristo. E quando todos esperam que você revide, você respira fundo. Ai, meu Jesus, me dá graça. Não deixa eu sair da graça. Não deixa eu sair da unção. É impressionante a transformação que Jesus faz em você. É impressionante como Jesus molda a gente, porque as pessoas que vão nos conhecendo, ou que nos conheceram do passado, elas vão pegando meio que o nosso jeito, vão conhecendo a nossa maneira, vão conhecendo a nossa forma de agir, de falar. Ai, meu Deus do céu. Quando eu comecei como pastor, eu tinha um comportamento. Aí às vezes acontecia alguma coisa, um obreiro falava alguma coisa, minha mulher falava: eita, deu ruim, mexeu com a pessoa errada, falou com a pessoa errada. Mas o tempo vai passando e a gente vai aprendendo com Jesus. As coisas vão mudando. Aí chega em casa, a mulher fala: eita, se fosse outro tempo, hein? Não é fácil, mas Jesus está esperando que você seja o imitador dele, que eu seja o imitador dele. E que nós venhamos fazer aquilo que é o contrário do que as pessoas esperam que nós façamos. Esse mundo diz: o quê? Ele te traiu? Paga com a mesma moeda. Faz do mesmo jeito. Mas Jesus está lá esperando você surpreender pessoas ao agir de uma forma diferente. Todo mundo está esperando tal reação. Fulana de tal, você ficou sabendo que o marido deu uma escorregada aí, agora vai dar divórcio, agora separa. Mas de repente, ela decide perdoar, dar uma chance, seguir a vida. As coisas vão sendo moldadas em nós de um jeito. Poxa vida, você viu a fulana? Perdeu tal coisa, perdeu dinheiro, perdeu emprego, perdeu tal coisa. Agora vai cair numa depressão, agora não sei não, hein? De repente, o Espírito Santo trabalha na vida dessa pessoa, ela levanta a cabeça, começa de novo e começa a mostrar para as pessoas: eu não sigo o modelo desse mundo, o meu modelo é Jesus, o Cristo, meu Senhor. Fazer totalmente contrário do que se espera, isso era o que Jesus fazia. Jesus está demonstrando uma humildade. Em Provérbios a palavra do Senhor diz que diante da honra vai a humildade. É muito difícil ser humilde. Olha, fulano de tal não pede perdão, não tem jeito. Daqui a pouco está lá, engolindo orgulho, engolindo seco orgulho, abrindo a boca e dizendo: me perdoe, eu errei com você. Até a pessoa falou: o quê? Pedindo perdão? O que aconteceu com ele?
é que eu estou aprendendo com Jesus. O que aconteceu com ela é que eu tenho um exemplo a ser seguido, o meu exemplo é o Senhor Jesus. Se o Espírito Santo falar com você, fulana te fez mal, fulano te fez mal, fulano te ofendeu, te magoou, te machucou, mas é você que vai lá pedir perdão. O que é que o Senhor está esperando dessa pessoa? Uma atitude contrária do que se espera dela. Porque naturalmente a pessoa diz o quê? Eu pedi perdão, mas não sou eu ofendido. Foi ele que fez tal coisa, foi ela que fez tal coisa. E aí, gente, eu me lembro do testemunho do pastor João. Os irmãos mais antigos lá da Paz e Vida em Polvilho talvez se lembram. O João, eu tenho muita alegria de contar esse testemunho do meu amigo hoje, o pastor João. O João estava lá morando com a moça, não era casado, né, mas morava junto, tinha 2 filhas. Um belo dia ele foi para o bar, do nada entrou um camarada no bar, irmã Sandra, meteu uma peixeira bem aqui na jugular dele, era para ter morrido. Aí aquela correria toda, leva para o hospital, está quase morrendo, e não tinha recurso na cidade onde ele morava, a família fez o que fez e transfere o João para São Paulo, e faz cirurgia, e faz aquilo outro. No hospital, ele recebe uma visita, uma mulher vai lá evangelizar ele, diz: moço, você aceita uma oração? Disse: aceito. Ela disse para ele: faz um voto com Deus, que se você sair vivo daqui, você vai servir a Deus. Ele disse: eu faço esse voto, vou servir a Deus. Passado o tempo, ele sai do hospital, mas ele tinha um histórico de vida, ele chegou a ser matador de aluguel. O camarada era sangue ruim mesmo, gente ruim. E a família, sabendo do que aconteceu, dava um jeito de ele ficar por aqui mesmo. Sabe o que aconteceu? A mulher dele, lá no outro estado, lembra desse testemunho, Idete, que ele contava? Começou a se envolver com o próprio irmão. A mulher foi morar junto com o irmão dele. Quando ele descobriu isso: eu vou matar essa desgraçada, eu vou fazer isso, eu vou matar todo mundo. E o Espírito Santo trabalhando, o povo não dava dinheiro para ele voltar para lá, para ele não fazer uma desgraça na família. Em meio a tudo isso, ele entrega a vida para Jesus, porque ele havia prometido para Deus servir ao Senhor. Ele se batiza nas águas, ele começa a frequentar a igreja, ele começa a trabalhar, fica de porteiro na porta da igreja. Mas de vez em quando vinha aquele sentimentozinho e vinha o pensamento: o dia que eu voltar lá, eu mato ela. E o Espírito Santo trabalhando na vida dele, Um belo dia o pastor pregou uma mensagem dizendo: é você que vai ter que pedir perdão. O quê? Eu? É você que vai pedir perdão. Vai lá, pede perdão para ela, pede perdão para ele. Para com esse negócio, segue a tua vida com tranquilidade, na paz, porque agora você é servo de Deus. É interessante que ele conta a história que, em meio a tudo isso, ele estava meio de olho na Cláudia, que era uma obreira da igreja. Ô, irmã, ele já estava meio de olho nela, ele achava ela bonita, e ela era uma diaconisa já. Ele era só um cooperador, mas ela era diaconisa da igreja. Ele de olho nela, começou a se apaixonar por ela, mas ela nem aí para ele. Ele ia todo sorrisando: a paz do Senhor, diaconisa. Ela: a paz, irmão, toda fechada. Um belo dia ele arrumou um dinheiro e decidiu fazer o que Deus mandou. Foi lá para o interior do Goiás. Quando ele desce do ônibus, começa a andar nas ruas do bairro, já começa o bochicho. Se prepara que o negócio, o João está vindo aí, ele vai ser uma desgraceira só. Ele chega na porta da casa e bate palma. Quando a mulher abre a porta, que ela vê ele, ela já fecha de novo e já: meu Deus, chama a polícia, meu Deus, socorro, socorro, socorro. Daqui a pouco vem o irmão de lá de cima: João, pelo amor de Deus, não sei o que. Ele: calma, calma, calma. Eu não vim matar ninguém.
Eu vim aqui dizer para vocês que agora eu sirvo a Jesus e que minha vida está entregue na mão dEle. Eu preciso pedir para que ela me perdoe, porque eu preciso viver a minha vida. O Espírito Santo cobrou dele algo que era totalmente contrário ao que as pessoas esperavam dele. E legal da história é que depois, quando ele voltou para São Paulo, quando ele foi no primeiro culto, quem estava na porta? A Cláudia com um sorriso desse tamanho assim. Rapaz, irmão, você está sumido. Está lá casado agora com os 2 filhos. Irmãos. Às vezes a gente tem já um padrão dos nossos comportamentos. E Jesus está dizendo para alguém aqui, para você, para mim, para o irmão da direita, da esquerda, para quem está assistindo, não sei, Jesus está falando, bora mudar esse padrão de comportamento? Bora começar a fazer ao contrário do que as pessoas estão esperando de você? Vamos sair desse manual de comportamento da sociedade, vamos começar a fazer diferente. Lembra daquela frase que a gente ouviu tanto na igreja? Faça a diferença. Seja diferente. Lembra da frase da tua mãe? Você não é todo mundo. Mas todo mundo faz assim. Pois é, mas você é diferente. E que diferença é essa? É a presença do Senhor Jesus, é a presença do Espírito Santo na tua vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E Ele está dizendo, vocês dizem que eu sou Senhor e Mestre, e eu sou. Glória a Deus por isso. Entenda, isso não diminui o que Jesus é. Existem coisas que nós vamos tomar como atitude que não vão nos diminuir, irmãos. Você não vai ser menor porque você tem atitude humilde. Eu me humilhar desse jeito, não nasci para isso. Quem é seguro de si, quem sabe o que é, quem sabe o valor que tem, não se importa com essas coisas. Jesus está dizendo, vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou isso mesmo. Mas eu, sendo mestre e senhor, eu me abaixo, me rebaixo, lavo os pés de vocês. E vocês não entendem agora, mas vocês vão entender um dia. E aí, concluímos a leitura com ele dizendo, eu fiz isso. Vou ler aqui de novo, deixa eu voltar aqui no João, capítulo 13. Olha que coisa maravilhosa, né? Versículo 13. Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ele sabe quem ele é. Ele sabe o valor dele. Você precisa entender qual é o seu valor. Perdoar alguém não vai te diminuir, não. Perdoar pessoas não vai fazer com que você seja menor do que elas, não. Pelo contrário, é uma atitude de gente muito grande, muito nobre. Alguém que sabe o que está fazendo. Ora, versículo 14, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz. Jesus, eu vejo nisso, Jesus tinha um sangue frio, vamos dizer. Porque a palavra de Deus diz, amados, que naquela mesa estava aquele que o havia de trair. Jesus já estava preparado para trair, sabendo que a traição iria acontecer. Não sei se eu já contei para vocês aqui, imagino que já, que uma vez no Rio de Janeiro, fizemos um gabinete com um casal, estavam noivos, iam casar, e me veio de fazer essa pergunta para a moça e dizer para ela assim, você está preparada para perdoá-lo em caso de uma traição? Ela disse, não pastor, você é doido? Ninguém casa pensando em ser traída.
Pois é, mas devia. Porque pode acontecer, sim ou não? Não, pastor, mas eu estou casando na igreja, estou casando com um obreiro da igreja. Que garantia, hein? Estou casando com um crente. Oh, que garantia você tem, hein? Jesus já estava preparado para perdoar o traidor que ainda ia. É muito sangue frio, não é não? Você saber que a pessoa vai te trair e você já está preparado para perdoar, antes que ela faça tal coisa. Jesus participou da mesa com ele. Jesus não tirou ele da mesa. Jesus esteve com ele na mesa. Falou coisas para ver se despertava ele, para ver se ele tomava uma direção. E sabe o que é interessante? Dentro desse contexto aqui, se a gente continuar lendo o texto, eu já ouvi alguns pregadores dizendo que Judas não participou da ceia. Eu já ouvi alguns pastores pregando que Judas não estava na mesa. Eu, particularmente, não tenho essa visão lendo esse texto. Vamos ler do versículo 15 em diante, ó. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior daquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se o fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido. Mas para que se cumpra a escritura, o que come pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que me enviar, me recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, duvidando de que ele falava, do que ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele que ele falava, a quem ele falava. Inclinando-se sobre o seu peito, disse, Senhor, quem é? Jesus respondeu, aquele a quem eu der um bocado molhado. E molhando o bocado, deu a quem, minha gente? Quer dizer que Judas estava... Quer dizer que Jesus, quando lavou os pés de Pedro, João, Tiago, Jesus também lavou os pés? Pois é, meus irmãos. Vai me trair. Ele sabe que eu sei, porque eu acabei de dizer, alguém vai me trair. Ele sabe que eu sei. O olhar, diz, tem um outro texto que diz que houve um olhar entre eles. Aquele olhar de Jesus para Judas, Jesus não precisava falar mais nada. Judas já estava entendendo. Ele sabe. Ele sabe que eu já combinei. Ele sabe que eu já peguei as moedas. Mas como pode? Ele sabe que eu sou um traidor. Mas ele vem e lava os meus pés. É assim que Jesus faz com você e comigo. Ele sabe que eu sou pecador, mas ele decidiu me amar. Ele sabe que eu sou pecador, mas ele me escolheu. Ele sabe que eu sou falho, mas ele decidiu me dar uma oportunidade. Ele sabe exatamente quem eu sou, todos os meus defeitos, todas as minhas falhas, mas ele até o último momento está me dando a oportunidade. Que oportunidade é essa? De me render, de reconhecer. Então a palavra do Senhor diz, continuando a leitura para a gente encerrar aqui,
Inclinando-se sobre o peito, disse: quem é? E respondeu aquele a quem era molhado, e molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão, e após o bocado entrou nele Satanás, e disse-lhe Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu o que propósito lhe dissera isso, porque Judas tinha bolsa, e pensavam alguns que lhes tinha dito: compra o que é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo ele tomado o bocado, saiu logo, e já era noite. Quer dizer que o Judas, ele saiu para entregar Jesus depois da ceia, depois de lhe ser lavado os seus pés. Irmãos, mudando um pouquinho de assunto, mas dentro do contexto, tem gente que infelizmente, nem tendo o melhor pastor, se converte. Nem tendo a melhor pregação, vai se converter. Tem gente que nem tendo todas as oportunidades da vida, infelizmente não vai aproveitá-las. O Judas era esse tipo de gente. Caminhou com o mestre, caminhou com o melhor dos pastores, ouviu as mais profundas e belas pregações. Quando eu aprendo isso, até o meu coração se conforta. Porque nós, como pastores, quando alguém se desvia, a gente pensa: o que eu fiz de errado? Quando alguém deixa de vir à igreja, quando a pessoa se afasta, quando a pessoa vai para o mundo, a gente pensa: meu Deus, eu preguei, eu falei, foram tantas pregações, eu orei tanto, mas parece que de nada adiantou. É que infelizmente tem gente que realmente Satanás entra nele, coloca um tipo de sentimento. Eu gostaria de encerrar essa mensagem nesse texto para você compreender uma coisa. Quando Jesus olhou para Judas e disse assim: alguém aqui vai me trair, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. O que Jesus estava esperando de Judas? Qual a reação, irmã Daniela, que Jesus esperava de Judas nesse momento? Que ele próprio surpreendesse, levantasse a sua mão e dissesse: Senhor, eu sou essa pessoa. As moedas estão aqui comigo na bolsa. Obviamente, eu sempre digo isso, Judas não ia mudar o histórico de Jesus, não ia mudar a história de Jesus. Jesus ia ser preso do mesmo jeito, ia morrer na cruz, ia ser condenado pelo império, ia acontecer tudo isso. Mas Judas poderia ter mudado a sua própria história, se ele tivesse feito algo diferente do que se esperava. Quando essa palavra vem ao nosso coração hoje, nós precisamos entender que quando nós sairmos desta reunião, quando nós formos agora para a nossa semana, vai ter gente que vai pisar no teu calo, vai ter gente que vai te dar resposta atravessada, vai ter gente que vai te dar fechada no trânsito. E Jesus está esperando você ter um comportamento diferente do que todos esperam de você. Eu conheço pessoas, tenho amigos que se tomar uma fechada no trânsito, meu Deus do céu, ele está indo para Santana de Parnaíba, tomou uma fechada e o motoqueiro está indo para São Paulo, ele é capaz de mudar a rota, pega a Anhanguera para ir atrás do homem. Aí a gente vive vendo aí nesses jornal do Gotino, do Datena, fulano foi assassinado no trânsito por causa de uma briga de trânsito. Tomou uma fechada, foi reclamar, o cara estava armado, puxou a arma e pô. Não é fácil, mas você e eu, nós temos o Espírito Santo para nos ajudar a mudar a nossa forma e fazer diferente do que as pessoas estão esperando de nós. As pessoas esperam exatamente a nossa reação mais brava, a nossa reação pior, mas de repente nós vamos demonstrar o quanto a humildade de Jesus está entranhada em nós.
a maior característica do ministério de Jesus é a sua humildade. Senhor, tem um povo ali que está falando umas abobrinhas, o Senhor quer que eu ore para cair fogo do céu e consumir todo mundo? Era o que esperavam dele. Ele disse, não. Um outro momento, alguém chega e diz, Senhor, tem um grupinho ali de pessoas que estão pregando e estão usando o teu nome. O Senhor quer que a gente vá lá e manda parar? Não, deixa falar. Jesus sempre surpreendia, era tudo ao contrário, quando as pessoas achavam, agora, até um dia, eu estou falando agora um pouquinho antes desta ceia, até um dia que era tão normal que as pessoas iam até o templo, as pessoas adoravam, as pessoas compravam as ovelhas para entregar o sacrifício, todo mundo estava achando Jesus vai entrar lá agora para só celebrar, Jesus vai entrar lá, mas naquele dia Jesus também surpreendeu, desceu o chicote em todo mundo. O Senhor Jesus nos mostra que há um tempo para todas as coisas, mas a humildade dele é uma coisa impressionante. Que o Espírito Santo nos ajude a ser mais humildes. E quando a gente fala humilde, não é ser aquela pessoa só, não, humilde para reconhecer falhas. Você reconhecer seus defeitos, se reconhecer quando erra, pedir perdão. Outro dia num culto de casais, a gente falando, ministrando, falava sobre isso. Tem gente que tem uma dificuldade de dizer assim, amor, eu errei, me perdoa. Eu falhei contigo. Eu preciso... Que dificuldade é essa? Isso prova o quanto humilde você é. Isso demonstra o quanto a humildade de Jesus entrou em você. Quando essa humildade entra, a gente começa a ter um comportamento diferenciado do que se espera da gente. Pois bem, dito tudo isso, espero eu que o Espírito Santo te ajude a colocar essas palavras em prática. Não é fácil, afinal, você vem aí de muitos anos de um comportamento, você vem de muitos anos em que você tem um padrão de comportamento, em que você adquiriu um padrão, um jeito de ser, e como sempre digo, tomara que você não tenha a chamada síndrome da Gabriela. A síndrome da Gabriela, para nós mais antigos, Irmã Vitória, aquela musiquinha da Gabriela, né? Eu nasci assim, e vou morrer assim. Não vai não. Vai mudar. A Gabriela nasceu, viveu e morreu do jeito que era. Você não. Você nasceu de um jeito, viveu de um jeito, mas vai ser transformado no meio do seu caminhar e você não vai encerrar os seus dias do mesmo jeito que você viveu uma vida inteira, porque o Espírito Santo habita dentro de você para te transformar num molde, num exemplo que é seguido e que seguiu o exemplo de Jesus e que alguém um dia vai seguir o teu exemplo. Amém? Ficamos de pé, vamos orar, pedir ao Espírito Santo para nos ajudar. Para ti, Senhor, toda a glória. Aplausos para ti, Senhor. Fechamos os olhos, Pai, na tua presença nós oramos. Comportamentos, padrões que precisam ser encerrados, mudados. E me lembro da tua palavra, que diz no livro do profeta Jeremias. Tua palavra diz que o Senhor é o oleiro e nós o vaso. Mas quando o vaso é quebrado na mão do oleiro, o oleiro pega aquele vaso quebrado, molda ele e transforma num vaso novo. Senhor, o que nós estamos buscando a cada dia que vamos a um culto, a cada domingo, a cada ouvir uma ministração, a cada leitura da Bíblia Sagrada, é essa transformação diária, que nós venhamos produzir os frutos dignos de arrependimento, que nós venhamos produzir os frutos do Espírito. Senhor, as pessoas já sabem como nós somos, esperam de nós reações, mas nós estamos aqui
para invocar o teu santo nome e pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós, em nós, e nos ajude a moldar o nosso caráter, a transformar e mudar o nosso padrão de comportamento, um padrão repetitivo de comportamento. Muitas vezes esse padrão, inclusive, ele vem hereditário. Assim como o pai se comportava, se comporta ele. Assim como a mãe se comportava, se comporta ela. Mas agora que conhecemos a Jesus o Cristo, mas agora que o Espírito Santo age em nós, nós devemos ser imitadores do Senhor. Deus poderoso, Deus santo e fiel, nos ajude a viver esta palavra. Pai, Tiago escreveu dizendo: não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. É difícil demais chegar ao ponto de separar um domingo, ir à igreja para ouvir a palavra. Existem muitos empecilhos para isso: o cansaço, a fadiga, a preguiça, o desânimo e muitas vezes até questões espirituais para nos atrapalhar de estar na tua casa, ouvir a tua palavra. E nós vencemos todas essas barreiras, vamos à igreja, ouvimos a palavra, mas a parte mais difícil não é vir à igreja ouvir a palavra, é levar a palavra para o nosso dia a dia, é ser cumpridor da palavra, é exercitar, é exercer a palavra a cada dia. Quantas vezes ouvimos pregações sobre perdão, mas temos a dificuldade de perdoar? Quantas vezes nós ouvimos a palavra nos mostrar e nos falar certos comportamentos, mas na hora é tão difícil de pôr em prática? Quantas vezes ouvimos sobre a humildade de Jesus, mas quando precisamos reconhecer nossos erros, nós não temos a humildade, é mais forte que nós, é algo que nos trava, é algo que nos impede, a palavra não sai da boca, a boca seca, o coração fecha. Mas hoje nós estamos determinados a declarar que nós vamos cumprir a tua palavra. Senhor, eu oro a ti pedindo a tua bênção sobre a vida do João, o pastor João, da Cláudia, que esse lindo testemunho que já edificou tanta gente por onde teu servo passou e contou, inclusive a mim, e tantos outros lugares onde eu já passei relatando e contando esse testemunho, servindo para que muitas pessoas digam: ainda que ele não me peça perdão, eu vou perdoar porque Cristo habita em mim. Glória a Deus. Ah, Senhor, nos ajuda a ser cumpridores da palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, vem habitar em nós e nos ajude a andar cumprindo a palavra. Abra o nosso entendimento, Senhor. Nós não queremos só ser ouvintes. Pregações estão todos os dias diante de nós, cortes, vídeos, pregações inteiras, cortes de 30 segundos, de 50 segundos, estão todos os dias falando ao nosso coração. Mas de nada adiantaria ouvir e não praticar. De nada adiantaria ouvir, aprender, entender e não conseguir colocar em prática. Por isso a nossa oração hoje é: nos ajuda, Espírito Santo. Espírito Santo, vem sobre nós e nos ajuda a sermos cumpridores de cada palavra que vem da tua boca para nós. Glória, 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 glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. Espírito Santo, tens a liberdade para trabalhar.
Tens a liberdade para fazer em nós o teu querer. Cumpre em mim o teu querer, cumpre em mim o teu querer, cumpre em mim o teu querer. Que não seja como eu quero, mas como tu queres. Aleluia, aleluia. Te damos graça, Senhor. Te damos honra, exaltamos o teu nome. Senhor, eu peço a Ti nesse momento do culto, eu oro por aqueles que estão doentes, eu oro a Ti por aqueles que estão enfermos, para que sejam alcançados pela Tua mão, e que o Senhor, segundo a Tua boa vontade, venha curar as enfermidades, arrancar as dores, porque o Senhor levou sobre si as dores e as enfermidades. Senhor, o perdão é libertador. O Senhor disse: se vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial também não perdoará as vossas ofensas. Não é à toa que quando João foi lá, liberou o perdão, fez o que o Senhor ordenou, quando ele voltou para São Paulo, o coração da Cláudia estava mudado. Eu creio nisso, que existem situações na nossa vida que ficam travadas, bênçãos que ficam retidas no mundo espiritual, bênçãos que ficam retidas, que enquanto nós não tomamos aquela atitude, elas não são liberadas. Enquanto nós não fazemos aquilo que o Senhor espera de nós, essas bênçãos não são liberadas. Mas se nós estamos dispostos a fazer a Tua vontade, que estas bênçãos sejam liberadas, todas as bênçãos que estavam retidas no mundo espiritual, tudo que estava paralisado, tudo que estava parado, impedindo o progresso, o avanço, a felicidade, o bem-estar. Senhor, só pelo coração se abrir para esta palavra, libera essas bênçãos agora, em nome do Senhor Jesus, e que assim seja feito, para a glória e honra do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Você recebe a palavra do Senhor. Você pode levantar uma das mãos em gratidão a Ele, em louvor, em adoração, por aquilo que Ele falou ao teu coração agora. Você pode adorá-lo, porque Ele falou contigo. Você é o tipo de adorador que adora mesmo quando toma puxão de orelha? Você é o tipo de crente que adora mesmo quando a palavra é dura? Ou será que você é como aqueles que a palavra era dura e eles foram embora, dizendo àqueles que ficaram: que discurso difícil de ouvir é esse? Oh, mas você é como Pedro, que diz: para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde eu irei? Eu quero ficar aqui. O discurso é duro, mas está me ensinando. A palavra é dura, mas está me moldando. A palavra de correção, mas está me servindo para me transformar num servo melhor. Glória a Deus. Eu sou daqueles que, se o Senhor falar duro, eu continuo Te adorando, eu continuo bendizendo ao Teu nome. Eu reconheço que eu preciso mudar isso, que eu preciso moldar tal coisa na minha vida. Eu reconheço. Aleluia. Nossas mãos se levantam para Te adorar, Senhor, porque Tu és Deus. Amém, Jesus. Pode aplaudir o Senhor e dar glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus.